Essa foi a primeira grande viagem, a primeira expedição que fizemos com a nossa Milona 97. Sair do Paraná até o Nordeste brasileiro e retornar. Uma viagem de mais de 7.000 quilômetros, passando por vários estados do Nordeste. Nesse vídeo falaremos se tivemos muitos problemas mecânicos, perrengues, se quebrou na estrada, como foi essa experiência, problemas mecânicos, como foi a experiência ao dirigir. E também no final deixaremos belas imagens dos estados do Nordeste onde passamos. Poderíamos tranquilamente escolher o Monza, mas também o Monza apresentava algumas desvantagens. O Monza teve alguns problemas elétricos antes de fazer o motor. Também é um carro baixo, né? Um carro baixo. Se tivéssemos ido com o Monza, não poderíamos fazer aquela trilha lá nos cânions do Viana, um lugar com muita estrada de chão, areia fofa, mata-burros. Mas o Monza seria um carro confortável, com porta-mala grande. Mas a família não quis o Monza, quis a F1000. F1000 não anda muito, é mais beberrona, mas mais ruidosa, barulhenta. Exatamente. Mas tem as suas vantagens também. Ali atrás o espaço é gigante, fomos com muito conforto. Ali atrás, na frente, é um carro ótimo para viajar. E todo mundo fala, nossa, esse carro deve ser um conforto para viajar, né? Eu acredito que no conforto ela supera várias caminhonetes que nós temos à venda hoje, 0 km. Essa caminhonete tem um porta-malas gigantesco. Ficamos 20 dias fora de casa, então foi muita bagagem, equipamentos para filmagem, comida. A caminhonete foi abarrotada, acho que uns 150 quilos de bagagem. Bastante bagagem tem o ponto positivo. A traseira da caminhonete fica mais pesada, então ela fica mais estável a traseira, ela não joga tanto nas lombadas, nas imperfeições da pista, então ficou com um conforto bem melhor do que se o porta-mala estivesse vazio. Já fiquei enjoado, passei mal umas 3 vezes ali atrás quando ela estava vazia. Feixe de mola na traseira. Também. O meu pai fica só falando, tem que tirar uma mola do feixe de mola traseiro. Tivemos algumas pequenas coisinhas que incomodaram na viagem. O acelerador. O acelerador começou a dar uma travadinha ali, principalmente em baixa velocidade ali, quando você estava saindo, arrancando, você pisava, ele dava uma travada e depois ia na viagem, que cansou o pé ali, porque ele estava um pouco duro o acelerador. Então um pontinho para resolver. Ele não trancava acelerado, tá? Ele só não ia para frente. Outra coisa que já citamos nos vídeos anteriores foi o volante. Eu comprei um volante novo da Lotse, revestido de couro para ter um conforto melhor, mas o cubo veio errado, não conseguimos instalar o volante. Então, o volante que viajamos é um volante com aro fininho, um volante paralelo que foi instalado na F1000. Eu não aconselho, não funciona a buzina, o aro é muito fininho, você cansa demais as mãos, trazendo um desconforto aí. Durante um dia inteiro, como viajamos 896 quilômetros num dia, foi o dia que mais viajamos. Teve outros dias que viajávamos 700 quilômetros aí, nos dias de deslocamento, mas teve um dia que viajamos 896 quilômetros. Outro detalhe foi o banco do motorista, que estragou a regulagem elétrica. Aí você pode ver, né? Esse carro não tem nada de frufru, coisas eletrônicas, assistências, né? É tudo bem bruto, tudo que você precisa tem. Foi instalado o banco elétrico, deu problema, né? Para o Enzo estava muito perto do volante, ele é maior do que eu, para mim estava até confortável a questão da distância, mas o banco meio inclinado, então acabava tirando o conforto um pouco. Lembrando que antes de viajar nós alongamos o diferencial, desmontamos o diferencial traseiro para trocar coroa e pinhão e o dianteiro ali nós mexemos na caixa de transferência. Foi uma melhoria bacana, o diferencial alongado deu outra dinâmica para a caminhonete, 100, 110 por hora, o motor fica com giro mais baixo, funcionando suave. O pessoal sempre fica curioso qual a média de consumo dessa caminhonete. Nessa viagem não fizemos uma média exata, até porque ela não está marcando a quilometragem 100%. Ali mais ou menos, pela bomba ali, 8,5 km por litro de diesel. O que você acha? Está gastando muito? Aparentemente está com a bomba um pouquinho aberta, pela quantidade de fumaça que ela faz ali, e isso num trajeto misto, né? Estrada, um pouquinho de cidade ali, 8,5 km por litro de diesel. E sobre a fumaça, tanto é que tá bem preto ali atrás, a traseira dela. Tá soltando um picumanzinho do escape. E já que falamos da sujeira, aí tem sujeira de uns 5 estados. Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, todos esses estados a gente trouxe uma recordação aí. Sujeira aqui do lado de fora, no motor, por baixo, nos bancos, nos... Areia, terra. O Enzo vai ter bastante serviço para fazer uma estética agora. Mas isso aí,
farelo de bolacha, salgadinho. Isso aí são as marcas das boas lembranças e memórias da viagem. E falando sobre marcas, a gente não teve nenhum acidente, não passamos nenhum perigo, tudo em paz, graças a Deus. Mais de 7.000 quilômetros rodados na nossa primeira expedição com a F1000. Claro, eu sempre procuro fazer uma revisão bem completa. Revisamos suspensão, trocamos pastilha de freio, amortecedor, lonas de freio, buchas de suspensão, pivôs. Então foi uma revisão bem completa na Milona. Mas aí você viaja com bastante tranquilidade, né? Não fica na estrada, mesmo sendo um carro de 29 anos de uso, quase 30 anos de idade, foi tudo tranquilo. E você não fica pensando, nossa, será que vai dar problema? Não, fomos bem tranquilo, motorzão diesel aí, horas e horas funcionando na estrada. Aqui atrás você pode ver que está um pouco marcado ali, porque a gente está sempre limpando quando abastece. A F1000 tem a fama de afogar quando está abastecendo, né, pessoal? Às vezes não afoga, mas de vez em quando. Outro ponto positivo da F1000 é a sua capacidade off-road. Essa capacidade no fora de estrada é uma grande vantagem para a gente. Nós gostamos de sair um pouco aí para as estradas de chão, como fizemos lá na Bahia, entramos na areia da praia, no retorno lá a areia fofa patinou e começou a afundar, então eu parei para não afundar muito, né? Mas ativamos a tração, saiu daquele areião tranquilamente, até usamos uma técnica, como não tinha uma prancha de desatolagem, colocamos o tapete aqui para firmar ali na saída, mas não precisava, a tração dianteira estava puxando ali, então é ótimo a gente ter essa flexibilidade de andar no asfalto, mas fazer um trajeto um pouquinho fora do script aí, pegar estradas de chão, como pegamos na Bahia, 29 quilômetros lá para o interiorzão da Bahia e foi tranquilamente. No Pernambuco também, um tempo de chuvas, muita água empoçada e aí vai tranquilo. Se fosse um carro baixo, eu não sei, eu ficaria um pouco com medo de passar. O Monza não entraria na areia da praia lá. Entraria, mas não sairia. Não sairia da areia da praia, ela ia afundar, ia patinar lá. E essa caminhonete chama muita atenção. No Nordeste não é tão comum uma cabine dupla como essa, tem, mas é mais raro do que aqui no Sul. Então ela chama muita atenção, vermelha, grande, né? Às vezes a gente passava em alguma cidadezinha e ainda abria o difusor para fazer um pouquinho de barulho ali, o pessoal ficava olhando, gostava, queria comprar a caminhonete. Teve mais um detalhe que a gente sofreu um pouquinho, que foi o ar-condicionado. O passageiro aqui na direita vai que é uma beleza, fica bem fresquinho. O motorista, a gente fez um difusor ali, um duto para canalizar o ar, porque as saídas de ar aqui do motorista, elas são paralelas, elas não têm a regulagem, elas vão para cima. Jogam para cima, não faz sentido, né? Tá saindo um ar quente aqui na perna. Descobrimos na viagem. Sai um ar quente. Na região dos pedais ali, entra bastante ar quente. Vai saber o que é, né? Não fomos intoxicados, então acho que não é fumaça. E agora ali atrás, o vidro traseiro fica bem perto da cabeça. Esse vidrão, tem um vidro enorme aqui na traseira, né? Começa a esquentar, meu amigo, o negócio com essa soalha atrás. Mas deu para aguentar. Tem as cortininhas ali, dá para dar uma melhorada na situação. Provavelmente esse ar-condicionado foi dimensionado para cabine simples, deve ser o original. Então falta um pouquinho, ela não gela atrás como deveria. Fica fresquinho, mas não gela. É verdade. Começando a viagem de volta, foi necessário trocar o óleo do motor, já tinha vencido a quilometragem recomendada. Estava usando o óleo 20W50, mas não encontramos lá no Nordeste. Encontramos o 15W40, que pode ser usado tranquilamente, mas ele é um óleo um pouquinho mais fino. Mas essa caminhonete não baixa óleo, não tem nenhum vazamento de óleo, está tudo certinho, né? Então usamos o 15W40. Mas lá no interiorzão não encontrava filtro de óleo. Tivemos que continuar com o filtro velho e o óleo novo. Sobre as estradas nesse trajeto que fizemos, elas estão melhores do que 4 anos atrás quando fomos para o Nordeste. Claro que fizemos um trajeto um pouco diferente na ida, mas na volta foi o mesmo trajeto. Mas vamos falar sério, o nosso país tem uma estrutura ruim de rodovias. Ali na Bahia, por exemplo, pegamos trechos de muito caminhão e não tem terceira faixa. Nós pegamos muito pouco, eu acho que 5% desses 7.000 quilômetros foram pista dupla. Esses eixos, né, essas BRs principais, deveriam ser tudo pista dupla. Traria muito mais conforto, muito mais segurança, mas infelizmente a estrutura de rodovias do nosso país é muito ruim. Não pegamos tantos buracos, mas pegamos pistas estreitas, pegamos pistas movimentadas, sem terceira faixa.
acaba ficando uma condução mais difícil, mais tensa ali. E vimos a grande diferença entre as regiões. Paraná e São Paulo, as melhores estradas. Goiás, razoáveis, até boas as estradas. Distrito Federal, meu Deus do céu, perto da capital federal. Nós não entramos na capital, fizemos um desvio ali, um contorno. Mas que estradas ruins, perto da capital federal, devia ser caprichado, bonitas estradas ali, estradas muito ruins. No Piauí nós vemos um contraste. No começo do Piauí, quando a gente estava indo, a gente encontrou boas estradas até, estradas novas, mas depois do tempo vai estreitando, ficou umas pistas bem estreitas, a caminhonete é grande, né? E depois na volta também algumas estradas um pouco ruins. A gente não fez o mesmo trajeto. As estradas de Minas Gerais não estão aquelas coisas. Pistas simples, algumas meio estreitas, pavimento meio irregular. Mineiros, vão melhorar as rodovias. E a Bahia é um estado muito grande, né? Um estado muito grande. Pegamos regiões com agronegócio, algumas regiões como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras na Bahia, o agronegócio muito forte, terrenos planos. Aí pegamos mais o interior da Bahia, as paisagens diferentes. Passamos por alguns lugares ali onde era difícil encontrar um banheiro limpo. Os postos de combustíveis mais precários, os banheiros ali, até alguns restaurantes. Pessoal da Bahia, e vamos caprichar um pouco aí nessa questão de limpeza dos banheiros, porque realmente é um contraste muito grande de outros estados que passamos. Mas a Bahia foi um estado que realmente cativou o nosso coração, com lindas paisagens, povo muito simpático, a comida baiana, comemos o verdadeiro acarajé lá na Bahia, gostamos muito, um camarão delicioso. O Enzo vai contar uma experiência aí com a pimenta baiana. Eu cheguei lá, já tinha comido um acarajé e apareceu o cara vendendo vaca atolada ali. Caldo. Pensei, não, vamos experimentar, né? Cheguei lá e tal, ele falou, quer pimenta? Eu falei, eu quero, eu gosto da pimentinha, né? Só que não tem nada a ver com a pimenta que a gente está acostumado a comer aqui, com a da Bahia. E ele falou, uma colher dessa cheia, uma colher de sopa cheia, né? Falei, não, menos, metade, para um copo desse tamanho assim. Aí pensei, não, vamos comer de boa, né? Rapaz, quando eu comecei a comer aquele caldo, e aí foi. E aí eu tive que pegar uma coca ali, uma lata de coca para ajudar a empurrar, mas não consegui comer tudo não, porque a pimenta da Bahia é bruta. E daí ele queria que eu provasse, né, aquele caldo de vaca atolada ali, cheio de pimenta, eu provei, tive que comer ali alguma coisa para acompanhar, beber, porque queimou. Quando almoçamos lá na Bahia, eu peguei um pedacinho de carne assim, o cara falou que a pimenta era fraca, né? Eu peguei um pedacinho de carne e pinguei uma gotinha e comi. Nossa, mas queimou minha boca, ficou queimando horas a minha boca. Então a experiência aí com a pimenta da Bahia não foi muito boa não somos acostumados. Nós vimos paisagens maravilhosas no nosso país. Se você puder, viaje de carro pelo nosso país, é maravilhoso. Serras, montanhas, praias, desertos lá no sertão, uma grande diversidade de paisagens, tivemos contato com pessoas de vários locais, o povo brasileiro é maravilhoso. Na sequência do vídeo vamos deixar aí belas imagens que fizemos com drone, com as câmeras, vamos deixar aí para vocês apreciarem.
Agradecemos muito por você acompanhar a nossa saga de 7.000 quilômetros com a nossa F1000. Deixa um comentário aí o que você achou, dá um like, ajuda a gente aí para o nosso canal crescer e podermos fazer mais viagens e trazermos mais conteúdos bacanas para vocês. Se quiser ver mais vídeo da F1000, se inscreve aí que vai ter mais conteúdo dela. Das manutenções, do alongamento diferencial, vamos fazer vídeos detalhados, beleza? Valeu!